Nessa época de fim de ano, infelizmente, nós temos as queimas de fogos, que na verdade é o grande desespero para todos os animais, tanto os domésticos quanto os selvagens. Então eu vou dar algumas dicas aqui do que você pode fazer para dar um melhor conforto para o seu animal nesse período de queima de fogos e também esclarecer um pouquinho sobre essa questão dos sedativos, dos tranquilizantes, porque eu observo muitos clientes vindo aqui de última hora pedindo receita para sedativo e tranquilizante, porque vão viajar ou porque tem medo do animal ficar nervoso demais e querem prevenir isso. Então, gente, eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Os sedativos, eles podem sim cometer um sério dano à vida daquele animal. Ele pode sim provocar, por exemplo, uma parada cardíaca, principalmente se aquele animal não estiver apto para receber o sedativo. Existem alguns animais que de fato a gente precisa sedar, porque são animais que podem se matar, estando presos, estando soltos. São animais que podem se enforcar, se rasgar todo, passar por qualquer buraco, eles tentam fugir, né? Eu já tive um cachorro desse que batia a cabeça na parede, nos lugares, por causa dos fogos. Era algo absurdamente, assim, desesperador, e aquele cão a gente tinha que realmente sedar, né? Claro que não são todos os casos assim. A grande maioria dos casos a gente pede para ter uma adaptação ao barulho de fogos, que eu já vou explicar aqui também nesse vídeo, que dá para você encontrar ali maneiras de acostumar aquele animal com o barulho de fogos, ou também medicamentos que controlam a ansiedade, só que são medicamentos que não têm tanto efeito colateral, então tem que ser dado pelo menos 1 mês ou 2 meses antes do período de final de ano, mas que ajuda bastante o seu animalzinho. Os sedativos, que é de uso controlado, que infelizmente algumas casas de ração ainda vendem, hoje em dia é bem mais difícil de achar por conta do Boa Noite Cinderela, que são algumas medicações utilizadas em Boa Noite Cinderela, então o governo tem restringido muito a venda disso. Está sendo difícil até mesmo para nós médicos veterinários receitarmos, né? A gente tem que ter um sério controle, a gente tem que ter muito critério ali realmente na hora de receitar, não só por conta dessa questão do Boa Noite Cinderela, mas principalmente pela vida do animal mesmo, porque pode sim provocar uma parada cardiorrespiratória. Eu vou compartilhar com vocês aqui 2 casos que aconteceu comigo aqui na clínica, na mesa de atendimento. 2 animais em 2 eventos separados tiveram que ser sedados para eu fazer procedimentos de sutura. Para quem não sabe, as medicações, o fármaco que é encontrado em casa de ração em forma de gotas é o mesmo que a gente também usa aqui para sedar um animal, só que aqui a gente usa injetável, tá? Enfim, um animal estava já doente, era um animal de rua, muito agressivo, eu precisava coletar sangue dele e também fazer uns procedimentos da boca que estava sangrando, então tinha que sedar aquele bichinho. Só que como era um animal que a gente não tinha muito histórico, quando eu fui sedar aquele bichinho, ele entrou numa crise convulsiva muito séria, muito grave, e que poderia ter custado a vida dele. Graças a Deus ele não morreu, ele morreu depois, mas não por conta disso, por complicações da doença que ele estava, mas ele poderia ter morrido aqui comigo. E olha que situação, né? Que complicado. Imagina se acontece isso na sua casa na noite de Ano Novo ou no dia 24 de dezembro. Como é que vai ficar? O cachorro convulsionando na tua casa, às vezes não tem nem clínica veterinária 24 horas perto. Então por isso que tem que ter muito cuidado nisso, porque pode acontecer sim com o seu animal sadio e saudável também. Outro caso foi de um cachorro de dentro de casa, tá? Ele brigou, eu tive que fazer uma sutura no supercílio que não parava de sangrar, e aquele animal na verdade estava também com uma doença do carrapato em fase inicial. Gente, um procedimento de sedação que a gente faz aqui na clínica para suturar a pele, assim, uma sutura leve de mordida ou de briga, gente, é meia hora, 20 minutos, acho que nem meia hora, às vezes até menos. A gente consegue acordar aquele animal de forma muito rápida, a gente faz a dose correta, tudo muito bem controlado e dura 20 minutos, meia hora. Por aquele animal estar com a doença do carrapato, acredito eu que tenha sido por isso, a gente não conseguiu descobrir se o animal tinha sensibilidade ao fármaco ou se de fato era pela doença do carrapato, a gente acredita que seja pela doença do carrapato. O bicho ficou simplesmente apagado 4 horas. Eu ficava desesperada, eu não sabia mais como que a gente podia reverter ali o quadro e fazer o bicho acordar. Ele acordava mais ou menos, depois voltava, dormia, acordava mais ou menos, depois voltava, dormia. Olha que situação, teve que ficar internado, tive que fazer acompanhamento daquele animal. Depois ele ficou bem, graças a Deus, mas era um bicho que ficou em risco por conta do sedativo, entendeu? Então por isso que a gente não passa com tanta tranquilidade e facilidade assim para as pessoas, porque é um risco
e a responsabilidade técnica por aquilo somos nós. E a gente não quer ver um animal infartar, convulsionar, né, ou ter uma parada respiratória em casa por causa de um tranquilizante que a gente receitou. Então a gente tem muito critério para isso. Realmente são animais que precisam muito de sedativo. E outra coisa, gente, uma coisa é o animal respirar bem e o coraçãozinho dele bater super bem sem efeito de nenhum medicamento, de nenhuma droga. Outra coisa é aquele organismo depois de submetido à administração de alguma droga, de algum fármaco. A gente não sabe como vai reagir. Às vezes o animal que nunca nem foi sedado e a gente nem imagina como que o organismo vai reagir. E aí de cara você vai dar uma medicação dessa em casa? Não, não pode. Então, infelizmente alguns lugares ainda vendem clandestinamente essa medicação, mas eu faço um apelo a você, não faça isso porque você pode estar de fato colocando em risco a vida do seu animalzinho. Quer? Então o que eu vou fazer? Como eu disse, você tem que procurar o veterinário alguns meses antes do período de festa, para ele passar medicações, receitar medicações, muitas vezes manipuladas, para controlar a ansiedade daquele animalzinho. E se for necessário, se ele ficar realmente absurdamente desesperado ao ponto de se machucar, se mutilar, aí sim a gente vai analisar a situação de passar um sedativo, mas mediante alguns exames antes, para avaliar aquele animal, para não ter problema logo no dia 31 de dezembro ou 24 de dezembro, que normalmente é o período que mais tem fogos aqui no nosso país, tá? Então é importante isso. Agora, outra coisa, você pode ter de repente em casa maneiras de adaptar aquele animal ao trauma, ao barulho. Uma, procurando um adestrador que ele vai te auxiliar nisso, ou outra, se você tá em casa, se você não pode procurar um adestrador, alguma coisa do tipo, você precisa acostumar aquele bicho aos barulhos de fogos. Você pode começar a botar barulhos de fogos o dia inteiro na sua televisão, no YouTube tem isso. Começa com barulhos baixos, depois vai aumentando e vai botando bem alto com o passar dos dias, com o passar das horas, para ele acostumar de que vai ter barulho, mas que nada vai acontecer com ele. Você pode pegar panela, bater na panela, ou bater duas panelas, ou tampa de panela que faz muito barulho, quando você estiver brincando com ele, para ele entender que é apenas um barulho, que nenhum mal vai acontecer para ele. É claro que os fogos, dependendo da região onde você mora, o barulho vai ser muito mais intenso e atordoador para aquele animal. Mas é uma maneira de você tentar fazer com que aquele bicho se acostume, porque não adianta você querer que ele se acostume ao barulho de fogos quando ele encontra isso uma vez ao ano e quando ele tá sozinho, né? Às vezes as pessoas vão viajar, o bicho tá sozinho em casa, do nada aquele desespero, o animal não entende nada, ele não vai acostumar estando exposto a isso uma única vez ao ano. Você precisa acostumar aquele bicho com você em casa, brincando, alimentando, dando uma comidinha gostosa, com barulhos, tá? Para aquele bicho não ficar assustado. Hoje, graças a Deus, nós temos alguns animais que são acostumados desde muito novinhos a isso, infelizmente, né, gente? A gente fala graças a Deus porque em alguns lugares não conseguiu ser proibido a queima de fogos, então é melhor adaptar os animais para se acostumarem. Os cachorros, por exemplo, mas outros animais isso é mais difícil, como por exemplo pássaros, gatos. Então se você tem pássaro em casa, assim, tira o mínimo, tira o máximo de coisas de dentro da gaiola, coloca só um puleiro e um comedouro e o bebedouro apenas, não bota muitos objetos dentro da gaiola, porque se ele se bater é mais fácil de quebrar uma pena, de se fraturar, de se machucar, né? Porque infelizmente as aves também sofrem muito. No dia 24 de dezembro, inclusive, eu levei a minha ave para onde eu estava com um kit transporte. As aves também se assustam muito, não é só pelo som, elas se assustam muito pela luminosidade. Então quanto mais escuro for aquele quarto, fecha todas as cortinas, né, bota tapa-sol, porque a luz também assusta muito as aves, tá? É muito importante a gente ressaltar isso, porque tem ave que vai se adaptar muito melhor ao barulho do que a claridade. A claridade assusta muito mais as aves, então vocês tenham cuidado com isso. E se seu animalzinho vai ficar em casa, se você puder ficar, se o seu bicho for muito desesperado, melhor ainda, né? Porque a gente sabe que eles não entendem, que eles precisam de calma, de paciência nesse momento, que os animais realmente ficam desesperados, a grande maioria, tá? Mas se você não for ficar em casa, se o bichinho tiver que ficar sozinho, cuidado com os objetos que tem pela casa, vidros,
jarros, madeiras, estantes que estão meia guenza, cristaleiras. Tem que ter muito cuidado disso, porque no desespero ele pode se bater, se cortar, alguma coisa cair em cima dele. Então antes de você sair, vasculha bem a região onde o animalzinho vai estar, porque você precisa pensar por ele. Lembrando, nunca usar coleira nem guias, tá? Jamais deixe seu animal amarrado, qualquer bicho, inclusive cavalo, principalmente cavalo. O cavalo se assusta muito também com isso. Jamais deixem esses animais amarrados, porque eles podem se enforcar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!